luta para ver se melhorava, né? E ela disse para o meu pai: a partir de hoje eu não vou mais, mesmo sem conhecer a palavra de Deus. Inclusive lá em casa ninguém ia para a igreja católica, porque meus pais odiavam crente, odiava tudo que se chamasse de religião assim, né? O negócio era o candomblé. Então o senhor nasceu e se criou dentro do candomblé. Exatamente isso. E o que foi que ele levou, né, ao senhor conhecer esse Cristo, o verdadeiro? Eu vou dizer em poucas palavras, porque se eu fosse contar, um dia não daria, né? Sim. O que me levou a Jesus, irmão, não foi o amor, foi a dor profunda, porque quando a minha mãe tomou essa decisão, ela tinha acabado de chegar do centro do candomblé, né? E isso era por volta de 12 da noite, quando ela tomou essa decisão, que disse para o meu pai que não ia mais. E ali ela começou a sentir uma dor, e que dor foi essa? Que só durou meia hora. Então eu com 11 anos, eu comecei a entrar em depressão, porque a minha mãe me amava muito, e você sabe, eu sou o mais novo de todos, né? Então, caçula, né? A mãe tem aquele carinho todo especial. E logo após um ano da morte da minha mãe, eu entrei em depressão, eu ficava dentro das matas, ali, ficava sem comer o dia todo, gritava, eu dizia palavrões com Deus, Senhor, eu não falava Senhor, eu dizia Deus, para com isso, para de me perturbar, e eu ficava dizendo um monte de palavrão com Deus, e eu ficava ali dentro daquela mata, sem comer, sem beber, e para completar mais ainda a minha dor, depois de um ano, aí meu pai, eu estava tomando café na casa da minha irmã, quando de repente o espírito aí, dessa vez me tomou também, né? Dessa vez o espírito maléfico me tomou, e foi o espírito maléfico me tomou, porque eu até então não conhecia a palavra de Deus, ninguém da minha família, né? E daí a minha irmã saiu correndo, foi chamar meu pai, chamou alguns vizinhos, e eles tiveram que amarrar minhas mãos assim para trás, com corda, porque era um espírito muito violento, eu sempre fui um pouquinho forte, né? E nesse momento, quando eles me colocaram na gabine de um carro para me levar para o centro lá onde a gente congregava, onde a gente vivia, né? Sim. Sim. Quando eles me colocaram na gabine do carro para me levar lá para onde a gente já frequentava há muito tempo, aquele espírito se retirou do meu corpo. E eu disse: para onde é que vocês estão me levando? Naquele momento eu escutei alguém lá fora dizer assim: corre depressa que o pai do menino desmaiou. Meu pai desmaiou. E aí, quando o meu pai desmaiou, o espírito retornou para o meu corpo. Então um carro me levou para o centro, onde a gente congregava. Perdão, irmãos, onde a gente vivia, né? E um outro carro levou meu pai para o hospital. E quando cheguei lá no centro espírita, aí a mãe de santo, ela falou assim: meu filho, você só vai poder ir para casa depois de 3 dias. Aí eu disse: mas por quê? Mas ela não explicou, ela só fez dizer: só pode ir depois de 3 dias, porque aconteceu uma coisa, no caso o espírito veio avisar, né? Aconteceu uma coisa, mas por enquanto você não está preparado para saber. Mas jamais eu ia imaginar que seria a morte do meu pai. Então, após os 3 dias que eu fui para casa, ao chegar em casa, ali eu procurei pelo meu pai, e meus irmãos falaram: não, ele faleceu e você é o culpado. Então, além do meu pai ter falecido, ainda me colocaram como culpado, né? Quando vocês acharem que tá bom... Não, o senhor fique à vontade. Pode ficar à vontade. Então, irmãos, além do meu pai, naquele momento, após os 3 dias, eu recebi a notícia que ele tinha falecido. Os espíritos levou ele, né? Infelizmente matou ele, matou minha mãe também. E naquele momento ali, pronto, foi um final para mim, né? Porque eu era um garoto, né? Sim. E quando eu escuto agora os meus sobrinhos, aquela seleção de sobrinhos todos, né? A gente morava no interior, e eles não me davam bênção mais, porque os meus próprios familiares disseram que não era para eles me dar bênção, porque eu era o culpado da morte do meu pai. Pronto, aí aquilo ali acabou comigo, aquilo me destruiu.
E a partir desse momento, a única pessoa que ainda me levava para sua casa para almoçar era minha irmã. Mas como meu cunhado também ficou contra mim, eu, um garoto com 12 anos, meu cunhado também ficou contra mim. Então ele trabalhava de vigilante da igreja católica, né? E aí a minha irmã dizia, olha, você só pode vir para casa quando meu esposo sair. Então eu passava o dia todinho que Deus dava dentro de uma pequena mata que tinha lá. Meu Jesus. Meio-dia eu almoçava na casa de umas senhoras que era muito amiga minha, dessas senhoras bem beata, né, da igreja católica e tal. E elas me levavam para suas casas, assim, perdão, né? Desculpe, mas eu não estou ofendendo a ninguém, né? Não, fique tranquilo. Eu sei que é um veículo de comunicação, a gente às vezes, né, dá uma deslizada, mas perdão, né? E ali aquelas senhoras que me conheciam, elas me davam almoço, me davam café, né? E isso foi por mais ou menos uns 3 anos dessa maneira, até que um dia eu tomei uma decisão, disse, quer saber? Essa vida não tem mais graça. E aí eu encontrei um rapazinho que era amigo meu e eu disse, arruma aí um jeito de eu viajar. Ele disse, como assim? Eu disse, eu quero uns comprimidos aí porque eu não sei ficar feliz, eu quero ficar feliz. E aí ele arrumou uma caixa de comprimido, até hoje eu não sei o nome, e então eu tomei todinho de uma vez, 10 comprimidos. Misericórdia. E eu entrei dentro de uma casa velha que ninguém morava e ali eu me deitei e pronto. Para mim, ali o mundo acabou, né? Aí a minha irmã, essa que me levava para sua casa para dormir à noite e tal, ela procurou por mim e por um milagre de Deus, alguém disse, olha, eu vi ele entrando naquela casa ali. Já era 10 da manhã. E de repente ela foi lá e ela me contou que eu estava lá praticamente morto. E então ela correu, chamou as pessoas, me levaram para o hospital às pressas. E aí o médico fez o chamado lavagem, né? Sim. E pela graça do Senhor estou vivo. Amém. E a minha chegada aos pés de Jesus não foi aí. Eu não vou contar porque é muita coisa. Sim. Mas eu vou contar agora a minha chegada a Jesus, né? Depois disso aí, então eu tomei outra direção na minha vida. Qual foi? Um rapaz, como eu lhe disse no início, não foi? Um rapaz parecido muito com o irmão aqui. Ele, vendo todo o sofrer da minha história, ele me acolheu, já que meus próprios familiares não quiseram me acolher, e ele disse, venha para minha casa. Eu passando uns 2 anos por aí, eu não conseguia trabalhar, porque os espíritos malignos me perturbavam muito, e não deixavam eu trabalhar. E nada, vezes nada, eu desmaiava, eu via eles na minha frente, eu conversava com eles, eles sentavam assim comigo, ficavam falando comigo, por eu não fazer o que eles queriam, eles faziam com que eu sentisse muita dor. Eu via eles me dando espetada no corpo, vezes assim que eu dizia, Francisco, eu quero uma garrafa de cerveja para tomar. E eu não sei como que era aquilo, que ele também não conhecia a palavra de Deus, ele comprava, eu botava na boca e só terminava quando descia tudo, e eu não sei como eu não ficava tonto. Misericórdia. Entendeu? Mas um certo dia, irmãos, aconteceu um grande milagre na minha vida, né? Pela graça de Deus. Esse milagre aconteceu por meio da dor e não por meio do amor. Eu estava na casa da minha irmã por volta de 4 da tarde. Ali tinha um programa secular, como todas as rádios, né? Toca suas músicas e tal. E estava um programa secular. Eu, sem perceber, porque eu confesso que eu odiava, aliás, todos meus familiares odiavam crente, né? E eu, por sua vez, eu peguei tudo aquilo que meus pais passou para mim. Eu odiava crente de todo o meu coração, toda a minha alma. Eu suportava ver a cara de uma pessoa evangélica. Quando passava um crente por mim, eu tampava o nariz assim, porque meus pais me ensinou que eles fediam a Satanás. Era desse jeito, era uma coisa muito ruim. E eu só tinha vontade de matar, irmãos. Meu desejo o tempo inteiro era de matar as pessoas. Só vinha na minha mente matar as pessoas. Então, nessa tarde, por volta de 4 da tarde assim, eu estava em casa e estava um programa secular.
E de repente, eu sem perceber, entra um programa evangélico. Na mesma rádio. Jesus. Mas sem eu perceber. Isso é coisa divina, porque só sendo coisa divina, né? Sim. E eu me lembro que eu que estava querendo me matar várias vezes, eu tentei suicídio de corda também. E ali, quando aquele programa entrou, que aquele homem começou a dizer assim, despercebidamente eu estava, e o homem entrou no programa sem eu perceber e começou a falar assim: olha só, meu jovem, você que está aí pensando em se matar, você que está aí tentando tirar a sua vida, fique sabendo que há uma saída. Aleluia. Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele te ama muito. Glória a Deus. E naquele momento, quando aquela voz daquele pregador, que provavelmente Deus um dia me levará aos céus, e Ele também, né? E quem sabe Deus diga: olha, foi esse homem aqui, que eu não sei quem é, nunca soube quem foi, né? E aquelas palavras, irmão, foram palavras tão suaves, tão doces. Entrou assim, sabe, como se fosse alguma coisa fora do normal. Entrou no meu coração, na minha mente. E agora aquela voz dizia: vá para uma igreja de crentes. Meu Deus do céu, como pode uma pessoa que odeia os crentes, uma voz ficar na sua mente, irmãos? Vá para uma igreja de crente, vá para uma igreja de crente. E aí eu comecei a fazer assim: Deus, pare com isso, eu lhe odeio. E quanto mais eu dizia que eu odiava a Deus, mais a voz era forte. Vá para uma igreja de crente. Mas que crentes? Eu não sei. Eu não sabia onde era igreja de crente nenhuma. Mas aquela noite, irmão, Deus é testemunho do que eu estou testemunhando aqui agora. Aquela noite foi muito perturbante, porque eu creio que era o Espírito Santo falando. A noite em peso, eu não consegui dormir, a voz não saía. Vá para uma igreja de crente, a noite em peso. E eu comecei a ficar tão embaçado, que quando foi 4 da manhã, eu pensei comigo: eu vou para uma igreja de crente, eu chego lá, digo para eles o que estou sentindo, e depois eu volto para a minha igreja, que não precisa dizer qual, né? Sim. E aí eu disse assim para mim mesmo: se eu disser para minha irmã, se eu disser para meus irmãos, eles vão me crucificar, então vou ter que ir calado. Como eu não tinha dinheiro, morava no sítio, eu fui 2,5 léguas a pé para a cidade. Jesus. E o Senhor é testemunha do que eu estou testemunhando. E eu fui 2,5 léguas. E quando eu cheguei lá na cidade, eu comecei a perguntar às pessoas: onde é que tem uma igreja de crente aqui? E as pessoas, umas diziam não sei, outras diziam não sei. Finalmente eu perguntei em frente de uma igreja e os meus olhos não enxergavam o nome. E eu disse: onde é que tem uma igreja de crente aqui? Eu não estava perguntando que igreja, porque eu não sabia de nada. Eu queria do jeito da voz: vá para uma igreja de crente. Então eu estava procurando uma igreja de crente. E eu não quero citar o nome da igreja, sim, com todo respeito, né? Sim, sim. E aí, irmãos, alguém disse assim: você está em frente de uma igreja? Aí quando eu olhei, estava lá o nome da igreja. Aleluia, né? Oh, glória a Deus. E aí quando eu olho, os demônios me prendem, me seguram agora. Eu olho para aqueles 2 rapazes que estavam um do lado do outro na porta. Tinha umas escadas, uns degraus para subir. E aí agora os demônios me prenderam, minhas lágrimas desciam, os meus dentes batiam um no outro de ódio. E eu queria destruir, devorar aqueles 2 rapazes que estavam ali na porta. Mas eu nem ia e nem voltava. Os demônios me prendeu.
eles, irmãos, é uma coisa assim que só entende quem realmente passa por isso. Eles travaram minhas pernas, a minha voz também não saía nessas horas. Mas eu percebia as coisas, só que é como se eu não ficasse assim, totalmente dominado, né? Sim. E aí eu me lembro como agora, que eu fiz bem assim para aqueles 2 rapazes, com o dedo. No meu pensamento eu estava dizendo, pelo amor de Deus, me socorra. Jesus. No meu pensamento era isso, me socorra. E aqueles rapazes desceram e eles disseram assim, meu jovem, o que você tem? É porque quando a gente já é mais velho fica chato, né? Não, eu tô novo e tô assim também, tô aqui chorando que só. É que a gente é difícil segurar a lágrima, né? E eu não falava. Aí eles olharam um pro outro e disseram, vamos levar ele para dentro. Aí eles disseram, venha com a gente. E eu só olhava assim para eles, os dentes ringiam de ódio, as lágrimas desciam, mas a minha mente dizia, eu não consigo andar. Então eles entenderam que eu realmente não saía do canto. Então um teve que pegar aqui, o outro aqui, e saíram me puxando, irmão. Me puxando, literalmente puxando, as pernas arrastando. É como se eu tivesse ficado naquele momento paralítico. Perdeu o movimento. Os demônios fez isso. E então eles me levaram, subiram os 5 degraus e me colocaram no primeiro banco na entrada da igreja. Ali quando eles me sentaram ali, até então eu me lembro até hoje do louvor, era a coisa mais linda. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa as minhas transgressões. Quando eu comecei a ouvir esse louvor, a minha mente conseguia ouvir, mas o domínio corporal não tinha, porque os espíritos dominavam. Sim. Nesse momento aconteceu que eu comecei a ver um demônio com a saia bem curtinha, eu não vou dizer o nome, né? Sim. Não é isso? Sim. Com a saia bem curtinha, as unhas tudo pintada, toda maquiada, e ela ficava passando ao meu redor assim, dando gargalhada, porque eu via como se fosse literalmente assim, vendo vocês. Falavam comigo, dizia que ia me destruir. E ali eu fiz assim para o pastor. Mais uma vez eu pedi socorro. E o pastor daquela igreja disse, irmãos, continue louvando ao Senhor. E ele veio do púlpito até aqui onde eu estava. E ele disse, vou orar por você, meu jovem. Lembro como hoje, irmãos, quando ele colocou a mão assim na minha cabeça, o demônio me tomou de uma forma, eu aqui sentado no banco, desses bancos largos, grandão. Uma guerra travada. Foi. Né? Quando aquele homem botou a mão assim na minha cabeça, vou orar por você. Quando ele colocou a mão na minha cabeça, o espírito me dominou e deu um pulo assim comigo e eu virei de cambalhota. Só acredita quem presenciou. Só acredita quem presenciou. E vocês podem me perguntar, mas se você estava endemoniado, como é que você viu? É porque no meu caso, eles não me dominavam totalmente. Eles me tiravam o domínio corporal, mas psicológico eu estava vendo e ouvindo, mas domínio no corpo não existia. E naquele momento, quando ele me fez com que eu desse um pulo e descesse já tipo cambalhota, né, virado, quando eu desci, eu dei uma pisada assim no pé do pastor. E ele passou mais de um mês com o pé enfaixado por causa disso. Então foi uma luta muito grande, porque a partir daquele dia Deus começou a fazer um resgate na minha vida. Aleluia. Amém, irmãos? Deus começou a resgatar a minha vida. E todos os domingos eu ia para aquela igreja, eu vinha a pé. Eu vinha a pé e voltava a pé, sem minha família saber. Resultado de tudo, irmão, para terminar aqui esse trechinho desse testemunho, é que
Depois de 2 meses, cada domingo que eu vinha para aquela igreja, o Espírito me tomava e eu rasgava a minha camisa. Rasgava literalmente na igreja. O pastor pegava, que ele morava na igreja, ele pegava uma camisa e me dava. Isso por 2 meses. É como se aquele Espírito me odiasse tanto que fazia com que eu fizesse assim, que nem aquele filme do Incrível Hulk. Eu rasgava a camisa. Resumindo, ele estava fazendo de tudo para me destruir. Para destruir, para não deixar que o Senhor ficasse firme em Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, depois de 2 meses, eu disse assim, pastor, eu disse com lágrimas nos olhos, como se fosse um camarim dele, eu disse, pastor, em nome de Jesus, me ensina como me livrar, porque eu não aguento mais, eu não suporto mais isso. Todas as vezes que eu venho para a igreja, acontece essas coisas me pegar e é tão vergonhoso para mim. E aquele pastor falou assim, meu jovem, quando você chegar em casa, você tome esse inário, me dê um inário, todas as vezes que os espíritos quiserem lhe atacar, comece a louvar o Senhor. Mas tem uma coisa que eu quero lhe pedir, você precisa aprender a jejuar. Mas teve uma coisa que ele pediu, irmão, que foi muito forte. Para mim foi difícil demais. Eu odiava de todo o meu coração a minha família e todos que eu pudesse enxergar. Eu não tinha amor por ninguém, eu só odiava, só tinha vontade de matar, de destruir. Na minha cabeça, eu só queria fazer parte do grupo de Lampião, para matar e destruir. Se o Lampião fosse vivo na época, provavelmente eu teria entrado. Entendeu? Então, nessa tarde, quando esse pastor me deu esse conselho, ele disse, chega em casa, todas as vezes que o inimigo quiser lhe atacar, pegue o inário e vá para o seu quarto e vá falar com Deus. Ali, irmãos, aconteceu o meu resgate. Eu estava orando uma tarde, o inimigo queria me atacar e eu comecei a falar com Deus no meu quarto, ali, na casa onde eu estava morando, na casa onde me acolheram. E então, eu não sabia orar, a única coisa que eu sabia dizer era, Senhor, me liberta, Senhor, me liberta, Senhor, me liberta. Mas as lágrimas desciam que o chão ficava molhado. E aí, eu creio que por volta de mais ou menos 1 hora de oração, mas só desse jeito, Senhor, me liberta, eu não aguento mais. Eu vi, e Deus é testemunho do que eu estou testemunhando. Eu vi Jesus aparecer assim na minha frente, de braços abertos na cruz. E quando Jesus apareceu na minha frente, eu de olho fechado, irmão, mas é como se eu estivesse vendo. Uma visão. É uma visão. Quando Jesus aparece ali na minha frente, eu vejo uma fumaça saindo de dentro dos meus pés. Uma fumaça toda preta. Saindo do meu corpo. Saindo. E Jesus aí na minha frente, eu vendo. E aquela fumaça, quando saiu toda no meu corpo, eu não senti meu corpo mais no chão. E eu escutei, na minha mente eu escutei fazer assim, bum, aquele estouro enorme. Quando eu abri os olhos, parece que eu estava flutuando, eu não estava no chão. E eu pensei que o telhado tinha explodido, mas estava intacto. E eu saí, abri a porta. Nesse momento eu estava sozinho em casa. E eu abri a porta. E todas aquelas pessoas que tinham eu como um rapazinho louco. Todo mundo tinha eu como um louco lá. E agora eu saí correndo de rua em rua, dizendo glória a Deus, Jesus me salvou, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E as pessoas, elas falavam assim, meu Deus, o menino ficou louco mesmo agora. Oh, glória. Então, irmãos, pela graça do Senhor, depois dessa libertação, eu resolvi que não tem ninguém melhor, não tem ninguém maior, não tem nada. Convites e mais convites eu encontrei para gravar para o mundo. E eu disse para essas pessoas, se você me der 100 milhões, eu ainda não quero. Porque o que Deus fez por mim, ninguém pôde fazer.
Dinheiro não pode pagar. Não é, meu irmão? Ninguém pôde, ninguém pode e ninguém poderá fazer o que o nosso Deus faz. Glória a Deus. Então, o tempo passou e Jesus foi me dando agora um resgate nos meus sonhos.